Boa tarde! Estamos iniciando a nossa live sobre eficiência energética na indústria. Desde já, muito obrigado pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Rodrigo, sou engenheiro eletricista, trabalho no Centro de Negócios de Eficiência Energética da WEG Equipamentos Elétricos. Agradeço também à WEG por essa oportunidade, este momento de estar aqui com vocês. E espero humildemente apresentar algumas oportunidades e potenciais aplicações de eficiência energética na indústria. Então, para isso, preparamos aí uma apresentação para esta live. Vamos lá, pessoal. Então, aqui são alguns tópicos que nós abordaremos durante a apresentação: panorama energético na indústria, identificação de oportunidades, soluções eficientes para sistemas industriais, alguns sistemas industriais já dedicados que nós vemos trabalhando com um grande potencial para os projetos de eficiência, os nossos projetos implementados, os nossos cases, uma ferramenta de cálculo para os projetos de eficiência energética, para a gente já fazer um cálculo básico, para entender o potencial, payback, indicadores financeiros desse projeto, que é o CI+, soluções financeiras, programa de incentivo à economia de energia, para a implementação do projeto, e a nossa rede de integradores W3, os especialistas em eficiência energética WEG. Então vamos lá. Então, neste gráfico, podemos ver que os motores representam, na média, quase 70% do consumo na indústria. Porém, existem segmentos onde o consumo dos motores representa um valor ainda maior. E um projeto direcionado para os motores elétricos proporcionará um resultado satisfatório, pois estou atingindo aí o meu maior consumidor. Então, sendo o maior consumidor a força motriz, um projeto inerente a essa fatia aqui do gráfico vai me apresentar aí os melhores resultados. E quando levamos em consideração o ciclo de vida desse motor, vemos que o seu maior custo é a energia elétrica. Porque muitas vezes nós levamos, dentro de uma análise, algo nesse sentido, somente o custo da aquisição, e não damos a devida atenção e importância ao maior custo, que no caso é a energia. Ou seja, se o custo da aquisição acaba não sendo tão relevante dentro do seu custo durante o ciclo de vida, Sempre damos muita importância aí na aquisição, nós temos que olhar o todo, todo o ciclo de vida desse equipamento. E o que podemos fazer para mudar o jogo, Como que nós podemos reduzir esses custos? Então aí segue algumas opções que nós vamos trabalhar aí durante a apresentação, vamos detalhar. Uma delas é a substituição direta dos motores. Então eu vou trocar o motor pela mesma potência, mesma polaridade, mas com um nível de eficiência maior. Ou seja, quanto maior o rendimento desse equipamento, menor o consumo de energia elétrica, menor o seu custo operacional. O redimensionamento de motores, também muito comum na indústria, eu ter motores sobredimensionados, então é uma via muito interessante para a gente trabalhar nos projetos de eficiência, bem como a automação de processo, onde eu linko, além da troca direta, o redimensionamento do motor, eu consigo linkar uma automação de processo. Eu consigo aí ter um ganho ainda mais expressivo quando eu aplico aí inversor de frequência WEG, mais motores de alta eficiência WEG. E aproveito para ressaltar que desde 2019 entrou em vigor a nova lei que determina o nível mínimo de rendimento em IR3, além da ampliação da faixa de potência, que agora vai de 0,16 a 500 CV, e também de 2 a 8 polos, válido aí para todos os motores comercializados. Porém, além do IR3, exigido por lei, nós disponibilizamos também a linha Super Premium, IR4, e Ultra Premium IR5, que superam os valores de norma, ou seja, eu aplicando motores aí até acima da norma, ainda vou ter uma viabilidade ainda maior dentro do meu projeto, vou ter retornos mais interessantes, maior economia. Então nós já dispomos dessas linhas aí
acima do exigido por lei. Então, com isso, levando em consideração que a nossa base instalada no país gira em torno aí de 20 anos, os motores desta base apresentam em torno aí de 90% de rendimento. E se considerarmos ainda que esses mesmos motores, né, já tenham sofrido intervenções de manutenção, as famosas rebobinagens, e ainda se não foi realizado por um assistente técnico autorizado VEG, enfim, eles podem apresentar um rendimento bem menor do que o especificado em placa. Muitas vezes nos equivocamos, né? Encontramos ali na placa um rendimento e não é mais real aquele valor que a gente encontra em placa, né? E ainda, considerando esses fatores, podemos verificar que a substituição desses motores apresentará uma economia de energia ainda mais expressiva, visto que os motores VEG atuais, né, apresentam, dependendo de sua potência e polaridade, rendimentos superiores a 95%. Então eu tenho aí uma base instalada muito antiga, motores de baixa eficiência, né, e motores já de alta eficiência dessa nova linha. Ou seja, os motores representam o maior consumo de energia dentro da indústria. Tem seu ciclo de vida a energia com maior custo dentro do seu ciclo de vida. E temos uma base instalada antiga, com motores de baixa eficiência. Então, né, só nos reforça ainda a importância desses equipamentos, seria uma das prioridades para os projetos de eficiência energética. Então, além da troca direta, que já vai aumentar meu nível de eficiência, né, mas mantendo a mesma potência, eu tenho outra grande oportunidade, que é o redimensionamento desses motores. Pois é muito comum encontrar casos de motores sobredimensionados na indústria, como eu falei, né, anteriormente. Seja porque eu fiz uma manutenção do motor, então eu vou lá tirei um motor de 60 CV e não tinha ele em estoque, é um xerifado, acabei colocando um de 75, que é o que eu tinha no momento. Está correto, né? Não vou deixar minha planta parada, minha unidade, meu processo. Aí nesse momento, eu mantive esse motor lá para manter a planta em operação e eu não esqueci, né? A rotina do dia a dia, da manutenção, fez com que eu acabasse perdendo, né, atenção nesse motor e ele ficou lá operando de forma sobredimensionada. Um outro exemplo, eu adquiri um equipamento já projetando o futuro, um aumento de capacidade da minha linha de produção, da minha capacidade fabril, eu já compro esse equipamento sobredimensionado, mas por alguma ocasião isso não ocorre, né? Ele continuou trabalhando sobredimensionado e não tive essa elevação de carga da minha unidade, e ele continua trabalhando sobredimensionado, desperdiçando energia. E também no passado era muito comum dimensionarmos os motores com uma folga, né, com uma certa folga, como uma forma de uma segurança operacional. Então, dessa forma, com o redimensionamento, nós conseguimos ajustar a curva de fator de carga, como no exemplo aqui que nós estamos vendo no gráfico. Eu trago essa curva de 50% para 90%, então começo a trabalhar no ideal da curva de rendimento, né? Tem um ganho significativo aqui de rendimento só por ajustar a curva de rendimento, e como eu já substituí esse motor por um motor de maior eficiência, eu acabo ganhando ainda mais nessa curva de rendimento, onde a gente pode ver essa aqui nessa curva azul tracejada. Então eu tenho mais um incremento, né? Além de regularizar a curva, colocar no ponto ótimo, também um ganho aí do rendimento do motor de alta eficiência. Não só a curva de rendimento, mas o benefício também para a curva de fator de potência. Consequentemente, eu elevo o fator de potência, então eu não tenho aí só o benefício da economia de energia daquele equipamento, né, do motor, mas sim do sistema como um todo, aí, melhorando até o fator de potência. Apenas uma pontuação que faço aqui, pessoal, é que a importância, no caso dos redimensionamentos, né, torna-se imprescindível uma avaliação mais especializada, mais detalhada, verificando desde os aspectos mecânicos, percentual de carregamento e torque dos motores que estão sendo substituídos, enfim, né? Então há necessidade de fazer um estudo com mais abrangência nesse caso do redimensionamento. E quando eu já consegui fazer a troca direta, e muitas vezes já o redimensionamento, né? Tirando o sobredimensionamento do equipamento, ou seja,
já adequei o meu sistema. E quando existe a possibilidade, o meu processo permite a aplicação de uma automação, do inversor de frequência VEG, mais a aplicação do motor de alta eficiência VEG, eu tenho aí também um incremento bem significativo no percentual, na economia de energia, né? Exemplo clássico aqui, sistema de bombeamento, onde é comum eu fazer o controle de vazão, pressão via válvula. Então, estou inserindo uma barreira mecânica para fazer esse controle de vazão e pressão, mas ele não me traz nenhum benefício aí no âmbito de eficiência energética. No caso, né, facilmente posso colocar aí um inversor de frequência VEG mais um motor de alta eficiência VEG para fazer, né, essa redução do custo de energia. Mantenho as válvulas, né, não há necessidade de eu retirar essas válvulas ali da tubulação. Vou manter elas mais 100% aberta para uma futura intervenção de manutenção, bloqueio do sistema na tubulação, eu mantenho ela ali 100% aberta para um futuro utilização dela. Mas com o inversor e o motor de alta eficiência economizando energia. Os variadores eletromagnéticos, também muito encontrado na indústria, né? Então facilmente a gente pode fazer essa substituição, bem como os sistemas de exaustão, né? Os famosos dampers, aí, mais uma barreira mecânica que eu estou imputando no sistema, inserindo e sem nenhuma benefício em economia de energia, né? Faço também novamente controle de vazão, pressão do meu ventilador, do meu sistema de exaustão, mas não, e com economia de energia, né? Quando imputo aí o inversor e o motor. E nesse gráfico aqui ilustra bem o controle por válvula, né? Então eu atendo a expectativa do meu processo, a válvula vai regular o meu processo, então agora eu tenho uma menor demanda de vazão, de pressão, enfim, eu consigo fazer essa variação, mas a potência consumida do motor permanece, né? Eu não tenho nenhum ganho quanto a isso. O fato de colocar um motor de alta eficiência mais o inversor, eu tenho também, né, atendo o processo, tendo as expectativas aí, e muitas vezes com o inversor eu tenho aí um controle mais preciso, menos oscilação, tenho aí, além disso, né, um ganho de processo. E o principal, que nós estamos abordando, a economia de energia, né? Então um ganho bem expressivo aí, regulo o processo, mantenho ele adequado naquela situação, né? Consequentemente com uma expressiva economia de energia. Então é muito favorável a aplicação do conjunto. E com isso nós elencamos aqui alguns sistemas industriais que a gente vem aí ao longo do tempo trabalhando, já está consolidado, já fizemos medições antes, depois, comprovações, né, em inúmeros cases aí. Então a gente tem uma segurança aí bem grande para falar desses sistemas, como é o caso da torre de resfriamento, né, que a gente alcança aí até 80% na economia de energia. Nesse caso eu falo até especificamente do ventilador da torre de resfriamento, onde facilmente eu pego o sinal do processo, que muitas vezes já me disponibiliza, sinal de temperatura ali da bacia, de água da bacia da torre, e envio esse sinal direto para o inversor de frequência VEG. Interessante, né? Friso aqui também que dentro dessa nossa solução não há necessidade de eu efetuar o controle via um PLC ou um controlador de temperatura. Então eu posso retirar isso daí, não há necessidade, eu vou enviar o sinal direto para o inversor de frequência VEG, eu vou fazer todo o processamento via um software que nós temos, que vai dentro desse inversor para fazer o controle. Então eu dispenso aí o PLC e o controlador e mandando o sinal para o nosso motor de alta eficiência para fazer a adequação conforme a necessidade de temperatura, né? Eu tenho essas sazonalidades no processo, hora eu preciso de uma carga térmica maior, hora menor. Eu também tenho as estações do ano, né? Hora eu estou no inverno, eu não preciso de toda aquela ventilação, enfim. E sempre nós fazemos esse controle e com uma significativa economia de energia. E estendo também as bombas, né? Não somente ao ventilador, a essa possibilidade também faço o controle do sistema como um todo. Outro sistema muito comum são os sistemas de exaustão, bem famoso aí os filtros de mangas, onde eu tenho vários pontos de captação dentro da indústria e é muito comum não estar operando todos ao mesmo tempo. Então, ora eu estou com parte do processo parado, ora eu estou com alguns pontos ociosos, existe essa sazonalidade do processo que me permite adequar o meu sistema de vazão. Ele está sempre preparado para o pior caso.
né? Então ele é dimensionado para estar trabalhando com todos os pontos ao mesmo tempo. Caso exista essa ociosidade em determinado ponto do processo, eu posso fazer essa readequação. E aí eu faço também aplicando um transmissor de pressão, um motor de alta eficiência, mais um inversor de frequência, onde a gente atinge aí até economias acima de 50%. Um ponto que eu chamo a atenção aqui é a velocidade mínima de arraste desses sistemas. Tem que ter muita atenção. Então, dentro desses projetos, nós calculamos essa velocidade mínima de arraste para evitar qualquer obstrução, uma redução do desempenho desse sistema. Enfim, nós tomamos todo esse cuidado inerente ao processo na aplicação aí do nosso projeto. Os silos de armazenagem de grãos, então é muito comum, né? Muitas vezes não há necessidade de eu estar operando com ele em 100% da capacidade, eu estou estocando aí 60%, 70%, e com isso não há necessidade de eu trabalhar com 100% da vazão de ventilação, de toda a aeração de ajuste aí de temperatura e umidade para esses silos graneleiros, né? Então eu consigo trabalhar novamente com uma velocidade menor. Substituo o sistema aí por um motor de alta eficiência, aplicado um inversor de frequência, mais um controlador de aeração, e nós fazemos esse controle conforme a real necessidade que está o silo naquele momento, né? Muitas vezes até as variáveis de umidade e temperaturas estão favoráveis. Então mesmo ele estando com uma capacidade máxima e as variáveis de umidade e temperatura estando favoráveis, não há necessidade de utilizar toda a vazão de aeração, né? E com isso alcançando aí expressivo percentual de economia, né? E um ponto que eu chamo também de atenção é que, independente se ele está em 60% ou 50% de nível, eu estou trabalhando com uma velocidade menor nesse caso, eu sempre vou manter a taxa de aeração adequada a cada tipo de grão. Eu não posso fugir dessa curva ótima da taxa de aeração. Então a gente sempre tem essa atenção. Da mesma forma como eu comentei dos filtros anteriormente, nós fazemos toda essa análise detalhada para garantir a taxa de aeração, né, adequada ali, que também se altera dependendo do produto armazenado. As unidades hidráulicas, né, bem comum as injetoras, então a gente trabalha dentro desses ciclos de injeção, né, para alcançar esses percentuais de economia. E dentro da injetora, conforme a torre de resfriamento, também nós temos aí um software dedicado, VEG. Então não há necessidade, eu dispenso o uso, como nas torres, de um PLC, de um controlador. Eu pego esses sinais das válvulas, envio direto ao inversor, e via HM eu faço o set point, a variável de processo, faço todo o controle, toda a parametrização, novamente, né, tudo dedicado dentro do próprio inversor. Faço a substituição para o motor de alta eficiência e alcançamos um sucesso também aí dentro dos projetos. Os motores CC, né, hoje demandam aí uma maior manutenção, né, um alto custo de manutenção, então conseguimos também, após uma análise prévia, fazer a substituição para o motor CA de alta eficiência, para um inversor de frequência, os moinhos de bola, enfim, temos alguns equipamentos, né, elencamos alguns que a gente vem trabalhando há algum tempo, e para passar para vocês aí, colocar também já para visualizarem dentro da unidade de vocês, do Parque Fabril, agora já começam a ter uma noção, né? Pô, tem aquela torre, aquele filtro, uma injetora, né? Já consigo visualizar melhor, né? E quando a gente trata desses sistemas industriais, né? Aqui nós estamos dando atenção, né? Foco à economia de energia, mas também tem os ganhos indiretos, tão interessantes quanto. Então, muitas vezes, esse projeto da torre também me beneficia e me propicia uma redução no consumo de água. Uma vez que eu adequo essa vazão, essa ventilação, eu também reduzo o consumo de água de reposição da torre, né? No caso dos filtros de manga, eu também trabalho, eu consigo alongar a vida útil dos elementos filtrantes das mangas, reduzo o consumo de ar comprimido. Pô, eu tenho já um ganho agora lá do meu compressor, que já vai estar trabalhando menos, né? Então são ganhos indiretos aí que, somado ao projeto, viabiliza ainda mais. No caso dos silos, eu aumento a qualidade do produto, já que eu adequo, né, deixo sempre de uma forma mais adequada as variáveis umidade, temperatura, então eu estou monitorando mais essas variáveis, então consequentemente a qualidade do meu grão também, do meu produto armazenado também se eleva. Eu tenho controle de nível mais apurado desses sistemas,
redução de temperatura de óleo, no caso de unidades hidráulicas, redução do custo de manutenção para motor ECC, unho de bolas, enfim. Então são outros ganhos e a gente já abrange todo o processo. Veja que o projeto de eficiência energética não vai se limitar ali só aquela aplicação do ventilador, né? Aí eu já consigo abranger. Então, fazendo a substituição para um motor de alta eficiência, aplicando o inversor de frequência, olha os ganhos que eu alcanço, né? Eu consigo uma abrangência muito maior já em ganhos de processo, né? E novamente, somados isso ao todo o projeto de eficiência, né? Eu viabilizo de forma muito significativa. Apenas pontuo novamente aqui nesse caso um ponto bem importante, tá, pessoal? Nem todos os motores estão aptos a operar com inversor de frequência, né? Então, vou repetir aqui. Nem todos os motores estão aptos para operar com inversor de frequência. Então é interessante a gente observar se o motor que está aplicado é apto para operar com inversor. Senão, ele pode aí sofrer avarias, queimas, enfim. E o mais importante do que isso é que se eu aplicar apenas o inversor de frequência, ele não me dará a contribuição da eficiência do novo motor. Ou seja, dificilmente eu alcançarei percentuais aí de economia de energia, né? Dificilmente eu alcançarei aí uma expressiva economia de energia dentro do meu projeto. Então, dentro de um projeto de eficiência energética, se faz sim necessário, né, a substituição do motor para alta eficiência e a aplicação do inversor de frequência em casos como esse sistema industrial, esses sistemas industriais que a gente apresentou que me permitem, né? Vamos apresentar também aí, para a gente detalhar um pouco de alguns casos que nós fizemos, né, alguns projetos implementados aqui, segue um deles em torre de resfriamento recente, onde a gente atingiu quase 70% no consumo de energia. Esse é até uma torre de resfriamento de circuito fechado, ele é até um pouco mais complexo para fazer a sua análise, para fazer a sua aplicação do projeto, mas veja que ainda assim foi uma economia bem expressiva. Substituímos o motor pelo motor de alta eficiência, aplicação do inversor de frequência VEG e mais uma vez, né, dispensando a utilização do PLC e do controlador de temperatura. Então, se não foi diretamente aí para o inversor que fez todo o processamento, set point via HM, PV, e enviando o sinal aí para o controle do motor de alta eficiência da VEG para chegarmos nessa substancial economia. Um outro caso, isso já num sistema de exaustão, um filtro de manga, onde atingimos aí mais do que 50% de economia, e também da mesma forma foi adequado aí a operação do sistema, né, com vazão, pressão, conforme a sua realidade de processo, né? Então, existiam essas variações, a gente adequou daquele momento para alcançar esses níveis de economia. Também a substituição para um motor de maior eficiência, de alta eficiência VEG, mais um inversor de frequência, controlador de pressão e, como eu pontuei anteriormente, respeitando a velocidade mínima de arraste aí do particulado. Então agora eu tenho aqui já algumas opções, né, alguns caminhos aí para seguir. Né? Pô, já tenho a troca direta, tenho minha base instalada, já consigo olhar para a minha base instalada que eu tenho na minha indústria. Pô, realmente eu tenho motores muito antigos, né, aquele rendimento já não representa mais, ele já sofreu algumas intervenções de manutenção que não foram bem feitas, não foi feita aí numa rede autorizada VEG, enfim, né, já começo a lembrar de motores sobredimensionados, já consigo, né, visualizar, bem como os sistemas industriais que a gente discutiu agora há pouco, enfim, já tem algumas opções. Mas eu quero agora ter esse potencial, realmente um cálculo, um valor, enfim, né? Como que eu posso aí mensurar esses ganhos? Mesmo que seja de uma forma mais simples, aí, mais básica, mas para eu ter um direcionamento, até para eu fazer um planejamento, né? Já fazer um mapeamento aí dos meus equipamentos. Então, pensando nisso, nós disponibilizamos esse software, o SI+, né? É um software aí para simulação desses projetos de eficiência energética. Ele é gratuito, tá, pessoal? Multiplataforma. Conseguimos acessar ele através desse link que eu estou mostrando aqui para vocês. Ele gera relatórios completos, né? Eu consigo fazer a troca, simulação, aí, a projeção de ganhos, trocando um motor pelo outro. Se esse motor queimou, vale a pena eu reparar ou substituir por um novo? Ele também consegue fazer esse cálculo.
Se é um equipamento novo, pô, já estou adquirindo um equipamento novo, por que já não colocar dentro do mais alto índice de rendimento do motor? Então, quanto tempo isso vai se pagar? Então, ele até te gera relatórios, indicadores aí como payback, o valor presente líquido, né, o VPL, a taxa interna de retorno, a TIR. Então, a gente consegue aí com ele já ter um direcionamento aí de investimento, payback, né? De uma forma mais básica, mas conseguimos aí. Então, ele está disponível novamente nesse link. Por favor, acessem aí, né? Para vocês já conseguirem aí ter uma projeção dos projetos que vocês já estão mapeando, conseguindo planejar, né? Bom, eu já consigo agora calcular, né? Saber os equipamentos que me dão potencial para o projeto. Também já consigo fazer um cálculo básico desse projeto, mas para implementar ainda esse projeto eu preciso de uma solução, preciso de uma ferramenta financeira, né? Então, para isso a gente dispõe também aí do programa VEG OPEX, que é um programa da VEG em conjunto, né? Então consigo fazer a implementação dos projetos tendo investimento zero. Como, né? Com economia de energia, eu vou pagar o aluguel desses equipamentos e continuando tendo fluxo de caixa positivo todo mês. Ou seja, o projeto vai ser implementado e com a economia que ele vai me dando todo mês, eu vou pagando essa alocação e meu fluxo está ali positivo. Então a VEG realiza o estudo técnico, né? Nós vamos lá, analisamos, fazendo todos os levantamentos, a elaboração do projeto, com a linha de financiamento do Santander, a CSI aí faz a compra dos produtos com a VEG e viabiliza o processo para alocação direto com o cliente. Então é uma ferramenta e uma solução financeira para a implementação dos projetos. Aqui um case recente que nós fizemos também nesse modelo, né? Implementamos o projeto de eficiência energética via o programa VEG OPEX. Além disso, nós temos aí também o plano de troca dos motores, né? Que é um programa VEG para incentivar aí a substituição dos motores usados, antigos, danificados, né, de baixo rendimento. Pode ser de qualquer marca, tá, pessoal? E garante aí um desconto na compra de um motor de alta eficiência. Então é mais um programa aí, mais uma via de estímulo e benefício aí para entrar dentro do projeto e nos auxiliando aí para a implementação. E também não posso deixar de citar aí o PE, né, o Programa de Eficiência Energética, que é regulado pela ANEEL, como um meio muito interessante aí para a realização, implementação dos projetos de eficiência energética. Então aqui fica também aí mais uma ferramenta, aí, mais uma via, né? Então a gente já consegue ter aí os equipamentos que eu posso trabalhar, né, ter as sugestões aí que nós discutimos, consigo já fazer um cálculo básico, né, de projeção de economia e ter as ferramentas também para me auxiliar na implantação. Porque para nós, pessoal, pensar em eficiência energética é sempre estar à frente, é sempre buscar por processos inovadores, tecnologia de ponta, não tem como fugir disso, né? E para alcançar também cada vez mais essas possibilidades, em adequação desses processos, para estar mais perto de você, nós criamos uma rede de integradores de eficiência energética, são os WE3, nossos especialistas em eficiência energética. E temos eles mapeados em todo o país. Então eu peço que vocês também acessem esse link para encontrar o WE3 mais próximo de vocês. Então eles vão estar ali para auxiliar vocês desde a elaboração do projeto, a implementação, ajudar vocês a fazer o mapeamento, a análise mais detalhada, como eu falei lá no início, um redimensionamento é necessário para fazer uma análise mais especializada, mais detalhada, então contem com o W3, próprio projeto de automação desses sistemas industriais, né? Requer os cálculos, como eu falei, para o filtro de manga, como exemplo, de uma velocidade mínima de arraste dos particulados, então o W3 vai estar ali, esse especialista de eficiência energética VEG vai estar ao lado de vocês para auxiliar nesses cálculos, na elaboração, enfim. Então conte com eles, né? Entre em contato com eles, né? Agende aí para que eles estejam aí já desde o início mapeando o processo de vocês, né? E auxiliando da melhor forma possível. E também deixo aí aberto, né, que a rede está sempre aberta para novos integradores. Então, caso tenha interesse,
né, no tema, em ser um integrador, em ser um WE3, em ser um especialista em eficiência energética VEG, nós estamos aí abertos, né, só nos contatar para a gente conversar mais em detalhes sobre a rede. Então, em resumo, pessoal, do que nós falamos até o momento, né, o que fazer? Né, já temos aí boas sugestões aí para olhar dentro da minha unidade e saber onde eu posso atuar aí para aumentar minha economia de energia, né, meus ganhos de produtividade, meus ganhos de processo, reduzir meus custos operacionais como um todo. Substituição do motor não traz só economia de energia, né? Traz todo um ganho aí de custos operacionais, redução de manutenção, enfim, tem vários outros ganhos indiretos, como alguns a gente até abordou. Então já sei, né, a linha que seguir, né? É o meu maior consumidor, então vou atacar esses equipamentos para ter o melhor retorno, né, a maior viabilidade. Com quem também eu posso contar para fazer esse projeto, né? Então, o nosso centro de negócio de eficiência energética, nós aqui também nos colocamos à disposição de vocês para estar em conjunto fazendo esse trabalho. Novamente, a nossa rede de especialistas em eficiência energética, os WE3. Então, de novo, né, contem com eles, acessem ali o link, por gentileza, contate-os, né, eles estão à disposição de vocês. Então, temos aí com quem fazer, eles estão prontos aí para auxiliá-los. E como fazer, né? Eu quero implementar, já tenho que fazer, com quem fazer, e para fazer essa implementação, de novo, algumas ferramentas, soluções financeiras que a gente apresentou, né? Como o VEG-OPEX, plano de troca, enfim. Então segue aí. Com isso eu fecho todo o ciclo do meu projeto, né? Desde identificar a oportunidade e efetivamente implementar e sair aí economizando, reduzindo meus custos, enfim, né? Aumentando aí minha produtividade. Aqui fica no nosso site, nesse link está o nosso site, a página de eficiência energética. Então peço a todos aí, por favor, que acessem também. Aí vocês vão encontrar mais artigos, mais cases, mais projetos implementados, materiais detalhados do que a gente apresentou para vocês, né? Temos um material bem vasto aí que disponibilizamos na nossa página, então por favor fiquem à vontade aí para acessar, né, para buscar mais informações. E agradeço, né, coloco aqui o meu contato, por favor, né, dúvidas, contatos, o que precisar, né, estamos à inteira disposição. Aqui o contato do nosso departamento, do nosso Centro de Negócios de Eficiência Energética, também, caso queiram encaminhar sugestões, enfim, né, algum contato, alguma ideia, estamos aí abertos também para aprendendo todo dia, né? Então ficamos à disposição de vocês. Então agradeço novamente e considerando, né, tudo que foi apresentado até o momento, agora eu vou ficar à disposição um pouco com vocês aqui para responder algumas perguntas do chat. E lembrando, aproveito para lembrar aí, pessoal, para todos se inscreverem aí, por favor, no nosso canal do YouTube, tá? Para ficar aí por dentro das novidades, próximas lives, vídeos, então tudo que é novidade que está saindo, né? Aí vocês vão estar recebendo aí, então por favor se inscrevam aí no nosso canal. Então vamos lá para responder as perguntas. Deixa eu verificar aqui no chat. A live ficará disponível para quem teve dificuldade ou queira rever? Sim, ficará disponível, tá? Vai ficar disponível aí no site, aí podem acessá-las depois. O Daniel Bernardo, obrigado aí pelo questionamento. Podemos utilizar o inversor em um motor antigo? Então, Daniel, como nós, né, comentamos aí, obrigado pela pergunta, e é bom ressaltar mesmo que nem todos estão aptos a trabalhar com inversor de frequência. Então é um ponto aí de atenção que nós temos que ter. Primeiro, se esse motor está apto a operar com inversor, senão pode sim ocorrer avarias, queimas, enfim, né? Há essa possibilidade, é uma grande possibilidade disso. Mas mais do que isso, né, do que até, né, parar o meu processo, causar um transtorno muito grande aí, eu não vou atingir aquele nível de percentual de economia, né? Então apenas aplicando o inversor de frequência dificilmente vai me dar toda aquela economia aí projetada
dentro do equipamento. Ou seja, eu não vou utilizar todo o potencial que aquele equipamento tem para me dar, né? Então, falando dentro de um projeto de eficiência energética, né, sendo o principal o motor, o principal consumidor, eu tenho sim que, né, para viabilizar, substituir esse motor por um motor de maior eficiência, né, IR4, R5, como a gente passou aqui, ou mesmo IR3, como exigido por lei, e mais aplicação aí do inversor, esse conjunto, aí sim eu vou conseguir atingir esse percentual aí que vai viabilizar o meu projeto, né? Então é muito interessante fazer a substituição não só pelo fator aí de alguma avaria, algo nesse sentido, né? E nós temos essas ferramentas, né? Para fazer essa implementação, como que eu posso utilizar, né? Novamente, eu tenho aí plano de troca, o VEG OPEX, então eu tenho maneiras de viabilizar. Vamos ver aqui, só mais um minuto. Tadeu Rosa, muito obrigado aí pela sua participação. Vamos lá, se for possível divulgar o payback de alguns projetos juntamente com os dados, seria bem legal. Pô, Tadeu, obrigado aí pela tua participação, obrigado pelo questionamento, pela sua pergunta. Nós encontramos, né, isso varia de equipamento a equipamento, obviamente, existe uma análise mais detalhada que nós fazemos, principalmente nos sistemas industriais, mas geralmente quando aplicamos aí nos sistemas num sistema de exaustão, como exemplo, um sistema de torre de resfriamento, a gente vem encontrando em torno aí de um ano e pouco de retorno de investimento, né, na associação do motor e inversor. Obviamente que isso vai do custo de quilowatt que você paga, vai do tempo de operação do seu equipamento, então são algumas variáveis que implicam diretamente nesse payback, mas de uma forma geral do que a gente vem encontrando aí, esse é o retorno mais comum que a gente vem tendo aí dos nossos projetos. Deixa eu ver aqui. Marcos Ferreira, muito obrigado aí pelas suas perguntas, Marcos também. A VEG treina o pessoal das empresas que tem equipamentos de vocês na empresa, os W3? Sim, treinamos esse pessoal das empresas, né, para fazer parte da rede. O principal ponto é que essa empresa já trabalhe com eficiência energética, já tem uma pessoa dedicada para o tema eficiência energética, esse é o principal. Obviamente ter uma instrumentação básica aí para esses levantamentos de dados. E sim, o primeiro contato para fazer parte da rede é contatar o representante comercial local, né? Se nós podemos auxiliar nesse contato também, na própria página da VEG você encontra aí o representante comercial da tua região, ele vai ser esse contato para fazer a primeira avaliação. E sim, depois os próximos passos são nós para fazer homologação desses projetos, dessa rede, né, para fazer esses projetos dentro da rede, ser um W3, né, ser um especialista em eficiência energética, é sim capacitado aqui pelo nosso departamento, passa aqui pela VEG algumas séries de treinamento, capacitação, né, nós disponibilizamos até as nossas ferramentas para fazer esses projetos de eficiência energética, nós compartilhamos que a gente já veio fazendo aqui há algumas décadas para os nossos especialistas em eficiência energética, então a gente trabalha junto com eles, obviamente, né, até no início acompanhamos tudo mais, para garantir todo o sucesso, né, a segurança do projeto, comprovação e tudo mais. Então existe uma série de treinamentos que é necessário fazer, e sim, nós estamos aí à disposição para ministrar esses treinamentos. Então, se tem interesse em entrar na rede, o primeiro ponto eu solicito, por gentileza, que entre em contato com o nosso representante comercial da região para fazer essa primeira avaliação. Ok, pessoal? Então agradeço novamente os questionamentos, né? Não vamos conseguir responder todos aí, agradeço de novo todas as perguntas. E aqui eu vou encerrando a nossa live, muito honrado com a presença de vocês. Nos colocamos à inteira disposição. Contem sempre com a VEG, Nossa rede de especialistas em eficiência energética, os W3, vamos lá, acesse o link, contate-os.
Demais questionamentos e dúvidas, né, que não conseguimos responder ali, por favor, pode ser encaminhado por aquele contato que eu deixei ali anteriormente, que prontamente a gente vai estar respondendo aí para vocês. E desejo muito sucesso a todos, muito obrigado novamente aí pela participação, né, muito obrigado mesmo, até a próxima oportunidade. E aproveita aí para lembrar que amanhã teremos mais uma live, vai ser do nosso departamento de energia solar. Então, por favor, aí também marquem presença aí. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.